Pastor, mas a vida cristã é marcada por experiências fantásticas desde a conversão, né? E aqueles que já veio de um berço cristão, ele em algum momento teve uma experiência que o despertou para viver de fato o evangelho. É aquele encontro que marca mesmo, aquela experiência que marca mesmo o encontro com Cristo. Mas uma das experiências mais incríveis que um cristão pode ter é o batismo com o Espírito Santo, principalmente os pentecostais. Como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo? Muda a sua vida, porque essa inundação do Espírito Santo, ela te dinamiza. É uma explosão e uma implosão, né? É uma experiência que marca, que te dá força, que te dá graça, que te anima. As pessoas também passam a te ver diferente por conta desse contato com o Espírito Santo. É como se fosse aquela autenticação da fé. Ainda que, mesmo você não sendo batizado com o Espírito Santo, você tem uma experiência com o Espírito Santo que é o selo, que é totalmente diferente do batismo com o Espírito Santo. O selo é diferente do batismo. E que é diferente do batismo no corpo de Cristo, que algumas pessoas fazem uma confusão, principalmente o pessoal, os nossos amigos, irmãos de outra fé, de confissão de fé reformada calvinista. Eles tendem a dizer que todos aqueles que recebem a Cristo é batizado com o Espírito Santo. Não. Todo aquele que recebe a Cristo de verdade é batizado no corpo de Cristo. E quando ele é batizado no corpo de Cristo, ele recebe o selo do Espírito. Só que tem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar em línguas. Se você não falou em línguas, vai me desculpar. Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, mas não significa que você não tenha o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo? Tem o Espírito, mas não foi batizado com o Espírito. E qual é essa diferença, pastor? A diferença é que quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, você é marcado internamente. O que é o selo? O selo é uma marca ou sinal que indica duas coisas. Primeiro, sinal de propriedade. Segundo, garantia. Propriedade significa que a partir daquele momento você é propriedade de Deus, você pertence a Deus. E a garantia é aquilo que está em Efésios capítulo 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento. Então a garantia de que você chega lá é o selo, é como uma carta. Você vai enviar uma carta para os seus patrícios lá na Bahia. Certo. Mas se tu não selar essa carta, ela não chega. A garantia de que ela vai chegar é o selo. A garantia de que tu vai chegar lá é porque você tem o selo. E o selo só é colocado em quem nasceu de novo, em que passou pelo processo da regeneração. E a partir do momento você é adotado como filho de Deus. Você pertence a Deus. E você tem uma promessa e uma garantia. Agora, tudo isso não significa batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural. Este selo vem antes ou depois do batismo nas águas? Antes do batismo nas águas. É quando você crê. Quando você nasce de novo, você já é selado e já é automaticamente batizado no corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico, porque a igreja tem as suas nuances, né? Existe a igreja invisível, que é o corpo místico, existe a igreja visível, que é aquela que nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo, e existe a igreja local. Pastor, agora o senhor falou que esse selo é antes do batismo nas águas. Antes do batismo nas águas. E esse selo é a garantia da redenção. Primeiro, que você é filho de Deus. Uhum. E que você pertence a Deus. E é a garantia da redenção. Porque tem muitos debates, muita gente entra nessa questão de que o selo só vem depois desse batismo nas águas e que a evidência dessa salvação só se dá após esse batismo. Aí existem as vertentes que defendem que existe, por exemplo, algumas exceções. Um cara que aceitou Jesus já nos últimos minutos de vida não teve tempo do batismo. Mas quem teve uma caminhada com Deus e não se batizou? Não se batizou no quê? Nas águas? Nas águas. Então, e aí ele recebeu esse selo assim que creu em Jesus. Como é que se dá isso? Então, a palavra batismo, ela aparece cerca... Existem 10 tipos de batismos na Bíblia. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Batismo com o Espírito Santo. 1. Batismo no corpo de Cristo. 2. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. 3. Batismo de Jesus, que é outro batismo. Batismo em Moisés. Batismo na nuvem. Batismo no mar.
São vários tipos de batismo, mas vamos falar mais dos batismos que estão ligados a essa nossa vida cristã. Ainda que o batismo de Jesus também pode ser o nosso batismo, como foi o batismo de Pedro, o batismo de João, o batismo de Paulo e o batismo de muitos outros mártires. Que o batismo de Cristo é o batismo no fogo, que é: podereis vós beber o cálice que eu hei de beber? E vocês podem ser batizados no batismo com o qual eu serei batizado? E os discípulos disseram: podemos. Sim, vocês até podem. Como serão? Mas assentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Então esse batismo é o batismo na morte, é o batismo do sofrimento. É o batismo onde eles passaram. Pedro, por exemplo, não está registrado na Bíblia, mas Jesus deixa a entender que ele seria um mártir quando ele questiona acerca de João. E deixe, Senhor, o que é que vai acontecer? O que isso tem a ver com você, se eu quero que ele fique até que eu venha? E o Senhor disse que falou: olha, Pedro, quando tu era mais moço, tu ia para onde tu queria, mas quando você chegar velho, vai ser mais velho, você vai estender as mãos e vão conduzir você por lugares que hoje você não quer ir, que é para a cruz. Então, de acordo com a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Pedro. Então, esse é o batismo de Cristo. Agora, o que acontece primeiro? O que acontece primeiro é o que está escrito aqui. Permita, eu vou ler o texto bíblico. Fique à vontade. O que está escrito aqui em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, para sintetizarmos. Está escrito assim: em quem também vós estáis. Né? Essa preposição em, ela é enfática nas epístolas paulinas e ela aparece cerca de 106 vezes, dando a ideia de por meio de, através de, em comunhão com ou ligado a. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que é essa palavra? O evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, que não basta ouvir, precisa crer, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. A primeira coisa que ocorre na vida do crente, depois dele ouvir a palavra de Deus e crer que Jesus é o seu Senhor, como está em Romanos capítulo 10, 9 e 10, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeira coisa que acontece quando você crê, você é selado com o Espírito Santo. Este selo é uma marca que vai indicar propriedade e garantia. Após o selo, você é salvo. Você se torna filho de Deus por adoção, conforme Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Então você é filho de Deus. Você pertence à família de Deus. E ao mesmo tempo, você é batizado no corpo de Cristo. O que é esse batismo? Você passa a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então você é um membro, você não é a igreja, é um membro da igreja. Tá? Depois disso, existem outros 2 batismos pelos quais você pode passar. Um pode acontecer concomitantemente com o batismo no corpo de Cristo, que é o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoa que recebe a Cristo e começa a falar em mistério. Sim. Automaticamente. Posteriormente, ele é batizado nas águas. Aí cada igreja tem um critério. Né? Mas o batismo com o Espírito Santo pode acontecer junto com o batismo no corpo de Cristo. Mas não significa que é a mesma coisa. Batismo no corpo de Cristo é a sua introdução na família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural pós-batismo no corpo de Cristo, pós-selo do Espírito Santo. Então a pessoa é inserida no corpo de Cristo, no crer e no selado. No momento em que ela creu, ela é selada. Não no batismo das águas. Não no batismo das águas. O que define a sua salvação não é o batismo das águas. É isso aí que eu queria... Mas é batismo no corpo de Cristo. É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você é batizado no corpo de Cristo, você é selado, você faz parte da família de Deus. Agora você vai dar testemunho da sua fé. É só seguir a regrinha ali de Efésios capítulo 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é a salvação.
É dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Batismo é obra, batismo é uma ordenança. Uau. Quem crer e for batizado. Então o batismo é uma sequência, o batismo nas águas. Tá? Qual é o papel do batismo? A palavra batismo vem do grego batismos, de baptizo, que é imergir, mergulhar, submergir, onde o candidato ele é inserido no fundo das águas. Isso representa a sua morte com Cristo e a sua morte, mais propriamente falando, para o mundo. Porque o que é salvação? Salvação é mudança de reino. Você pertencia ao reino das trevas e a Bíblia diz que ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então salvação é mudança de reino. Uau. Você sai do reino da perdição para o reino da salvação. Sai do reino das trevas para o reino da luz. Sai do império do mal para o império do bem. Aleluia. Maravilha.